O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós aprendemos a amar o Papa João Paulo II, não é isso mesmo? Tantos anos de pontificado, né? Isso marcou-se muito a nossa história, a nossa igreja, o nosso mundo, né? Eu tive a graça de, quase assim, de relance, né? Porque quando ele veio a primeira vez no Brasil foi uma loucura, né? Tinha um aparato de guardas que às vezes impedia a gente se aproximar. Depois acho que eles foram aprendendo com o jeito do Papa, né? Mas eu estava no seminário, então todo o meu discernimento vocacional aconteceu quando ele foi eleito Papa. Depois, já em 79, eu já estava no seminário, morando lá em Aparecida. E ele passou por lá, né? Passou por lá. Vamos fazer assim um exercício agora, né? O que mais, nesses quase 27 anos de pontificado que foi dito aqui, o que mais vocês admiram, sim, com poucas palavras, né? Para um bom número de pessoas poderem participar. O que mais vocês admiram nesse santo? São João Paulo II. O que vocês admiram nele? O que é chamar? Não, vamos lá um de cada vez, né? A humildade. O que mais? O amor que ele tinha, né? Carisma. Vida de oração. Perdão. Isso marcou muito, né? Quando ele chegava e beijava o chão das terras que ele visitava, o país, né? Que mais? Promover a paz, isso mesmo. Muito simples falar daqui, humildade, a simplicidade, né?
Isso, não podemos esquecer. Eu coloquei até essa, falei para o padre, eu vou usar a casula da jornada à juventude, né? Porque vocês que são jovens, esse Papa tinha um amor muito grande pela juventude, né? Muito grande, isso é bom, isso é um grande ensinamento para nós. E um amor à família de vocês também, viu? Amor à família. Então isso marcou. Que mais? Olha que lições, né? Quando vocês estão passando pela experiência da doença, da dor, do sofrimento, né, dessa cruz, é bom pedir a sua intercessão, porque ele tem grandes lições também para nos passar. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Na última vez, ele foi levado na janelinha e ele não falta mais. Não precisa nem falar, né? É só a presença, né? A última bênção, né? Ó, se um dia, a gente podia falar tantas coisas, né, de São João Paulo II, mas quando eu me preparei para rezar aqui com vocês, eu pensei em partilhar duas experiências, 2 milagres que aconteceram quando ele estava vivo ainda, né? Se vocês um dia tiverem oportunidade, porque saíram já muitos livros, né? Tem muitos livros, muitas coisas escritas já sobre São João Paulo II, além dos escritos dele, outras coisas que ele escreveu, né? Ou pelo menos escritos, né, sob a sua inspiração, principalmente documentos, né? Mas tem um livro com esse título, O Papa dos Milagres. Alguém já teve a oportunidade de ver esse livro? Papa dos Milagres. Eu ganhei esse livro, eu devorei na leitura, né? Porque é um jornalista que escreve, né? E de um jeito assim, jornalístico, até gostoso para ler, mas que não acreditava muito em Deus não, né? Um chamado André English, né? Já escreveu agora tem sobre Bento XVI. Sobre Bento XVI eu achei que ele foi muito duro, até um pouco fofoqueiro, né? Mas essa é coisa de vaticanista. Vocês já ouviram falar esse nome? O que é um vaticanista? Já ouviram falar isso ou não? São correspondentes de países. Esse era um alemão, é alemão. Ele continua ainda fazendo o trabalho dele, né? Que vão lá no Vaticano e tem assim uma autorização da Santa Sé para acompanhar as viagens dos papas, não só de João Paulo II, mas eles têm a igreja autoriza, porque é até uma maneira de divulgar as coisas da igreja, as viagens, os discursos. Às vezes eles fazem um pouquinho, como eu já falei, de fofoca, mas também tem muitas coisas boas. E esse jornalista alemão, pai de família, né, ele aprendeu também a amar João Paulo II e começou a fazer e perceber que aconteciam alguns sinais extraordinários em torno da figura desse Papa. E João Paulo II pediu segredo e sigilo nesses sinais, para que não fosse divulgado. E ele respeitou, ficou quieto, né, até o porta-voz do Papa, que chegou até ele e falou assim, não divulga essas coisas. Ele prometeu e não divulgou. Depois que ele foi beatificado, aí ele publicou. Então ele conta nesse livro os milagres que aconteceram quando João Paulo II era vivo. E eu vou partilhar com vocês 2 milagres desses que eu achei assim, muito interessante, né? O milagre é a chuva, né? Vamos dar uma salva de palmas para a chuva, né? São João Paulo II falou que vai cair a chuva agora. O padre falou, deixa a gente rezar, né? Mas é agora que ele está querendo, né? Que está precisando, né? Mas vou tentar falar mesmo com um pouquinho de barulho, né? Mas o Papa fez uma viagem numa ocasião a alguns países aí da América Central, do Caribe, e passou numa região chamada Santa Lúcia. É uma espécie de um paizinho pequenininho, né? Passou só por lá, pouco tempo. Uma oportunidade de fazer uma visita, entrar numa igreja, dar uma bênção para os doentes e rezar uma missa.
Foi muito rápido, né? E aconteceu um fato extraordinário lá. Uma senhora chamada Mary, ela tinha 5 filhos, muito pobre, cantava na igreja. E o 6º filho nasceu com um problema sério no cérebro, que o impedia de andar. Praticamente dependia tudo da mãe, né? Uma espécie de uma paralisia, né? E a mãe sofria muito com isso, né? E essa mulher um dia teve um sonho que viria um homem e queria fazer alguma coisa pelo filho dela, chamava Kevin, um nome meio estranho, mas era o nome, Kevin. Mas ela não sabia que homem era esse, né? Nunca imaginou. Próximo da visita do Papa, aí ela teve uma intuição, pode ser o Papa, né? Que vai fazer alguma coisa pelo meu filho, né? Ela cantava no coral, mas ela tinha que fazer uma opção. Se ela fosse cantar no coral, não podia levar o filho, né? Ela deixou de cantar no coral e conseguiu entrar na igreja. Era um recinto pequeno, nem tinha credencial, né? Tinha que ter credencial, porque o espaço era limitado, e levou, e ficou lá no meio do povo com a criança no colo, quase assim, uma criança que nem se movimentava, né? Esse jornalista, quando ele vai fazer a pesquisa, ele entrevistou muita gente, né? Inclusive quem era bispo na época, né? Entrevistou um médico, né? Que confirmou o fato. E disse assim que o Papa, quando ele entrou na igreja, ninguém falou nada, ninguém disse nada que tinha essa mãe com essa criança. Ele passou no meio do povo, no meio dos doentes, e foi lá até essa criança, beijou essa criança, colocou a mão nela e fez uma oração. E continuou a sua cerimônia, rezou a missa, foi embora, né? A mãe voltou para casa e o menino piorou naquela noite. Não dormia, quase que ela o levou ao médico de novo, até que depois ele pegou no sono, dormiu. De manhã ela estava estendendo a roupa no varal, e as outras crianças começaram a gritar: mamãe, mamãe, Kevin levantou da cama e está indo ao seu encontro. Ela achou que fosse uma brincadeira das crianças, quando ela olha para trás, o filho dela vindo ao seu encontro. Quando ela foi para abraçá-lo, ele correu, subindo a escada, brincando de pega, né? Quando o jornalista ele conta o fato, depois ele volta lá para fazer a pesquisa, conversando com um médico ateu, né, que não acreditava em Deus, e disse que não tinha explicação essa cura do menino, que ele nunca poderia ser curado pela medicina, né? E o menino já estava moço quando ele foi lá fazer as entrevistas, né, para poder escrever o livro, e o menino sabia que esse jornalista tinha muito contato com o Papa e fez essa pergunta: quem é esse homem? Como é esse homem? Uma pergunta, né, do evangelho de hoje, né? Quem sou eu, né? Quem é esse homem, né? E o jornalista falou assim: eu estou tentando ainda descobrir quem é esse homem, mas eu só sei que ele tem certeza que Deus realiza coisas extraordinárias em nossa vida, né? Isso é um milagre, né, contado por um jornalista que nem é de igreja, né? Depois ele acabou se convertendo também, né? E celebra a sua fé, que aconteceu quando o Papa estava vivo, né? Isso é um milagre. Mas o Papa nunca quis fazer alarde em torno dessas coisas. E um outro fato que eu queria partilhar com vocês, que ele conta também nesse livro: um homem judeu muito rico, né? Estava com uma doença terminal, morava em Nova York, e um judeu, e tinha 2 desejos. Um deles era se encontrar com o Papa, porque o Papa João Paulo II, ele se aproximou muito dos judeus, né? Se aproximou muito das religiões, de outras religiões, e primeiro dos judeus. Então o povo judeu gosta muito do Papa, viu? Gosta muito dele, até hoje, né? E o outro desejo era morrer em Jerusalém, porque nasceu lá, depois foi para os Estados Unidos, né? E através do secretário do Papa, que hoje é cardeal, né, Stanislau, né, um polonês também, conseguiu
uma autorização para participar de uma missa privada, que é celebrada numa capelinha. Até hoje o Papa celebra. É maior do que a de vocês, mas é uma capela, né? O Papa celebra essas missas para alguns grupos. E foi acompanhado do médico, por causa da sua doença, né? E participou da missa, né? Na hora da comunhão, o Papa João Paulo II foi distribuído a comunhão e distribuiu a hóstia para esse homem também. E aí ele pegou a hóstia e comungou. No final da missa, o secretário do Papa falou assim: o senhor não devia receber a hóstia, o senhor nem é cristão, nem batizado foi. E comungou a hóstia, né? Esse homem pegou um avião, né, junto com o seu médico, e foi para Jerusalém para morrer. Passaram alguns meses, ele entrou em contato com o secretário do Papa, dizendo que tinha sido curado. Foi curado de uma doença terminal, recebendo a hóstia. O Papa não falou nada, o Papa só entregou a comunhão para ele. E nem cristão ele era, nem católico ele é, não é cristão, né? É um judeu, né? Se vocês quiserem adquirir esse livro, vocês vão ler, vocês vão, porque são fatos, né? São fatos, vocês vão aprender a amar ainda mais o padroeiro de vocês, né? Tem tantos livros, mas eu gostei muito desse livro, que tem muitos outros milagres também, assim, relacionados com a Eucaristia, com o seu povo, né? Você sabe que a festa da Divina Misericórdia, né, em torno de Santa Faustina, foi o Papa que incentivou, e esse talvez foi o grande milagre lá para o povo polonês, né? Que manteve esse povo firme, um povo muito sofrido, vocês sabem disso, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Mas se manteve firme, né? Hoje no Evangelho, Jesus faz uma pergunta para o povo, né? Para os discípulos: o que o povo está falando de mim? Havia uma confusão danada, né? Havia uma confusão. Depois pergunta para os discípulos e Pedro responde: tu és o Messias, né? O Filho do Deus vivo, né? Você sabe que até hoje ainda há muita confusão em torno da pessoa de Jesus, né? Mas é bom para nós, né, nós temos uma clareza: quem é Jesus para mim, né? Quem é Jesus para mim? Ele vai fazer essa pergunta para cada um de nós: quem é Jesus, né? E se a gente voltar de novo aí na figura do Papa, vocês fizeram o comentário, né? A primeira encíclica que ele escreveu foi sobre Jesus, né? Redentor, nosso Redentor, né? Aquele que vem para nos salvar. E que nós não tenhamos medo de abrir as portas do nosso coração, das nossas casas, né? Das nossas famílias, da nossa sociedade para Jesus, né? Com certeza nós vamos receber muitas graças, né? Quando a gente lê, eu vou terminar já, o catecismo, quando a gente lê o catecismo da Igreja Católica, lá apresenta 4 razões para a gente poder celebrar a nossa fé em Jesus Cristo, né? Nosso Senhor, nosso Deus. 4 razões por que Ele veio, que morar entre nós, e que nós aprendemos muito com São João Paulo II também. Porque Jesus quer nos perdoar, né? Nós somos pecadores, né? Nós somos muito frágeis. Nós temos a nossa dignidade como pessoas, mas nós falhamos, nós erramos, né? E Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Talvez a necessidade humana mais forte hoje, né? A gente celebrar essa reconciliação com a gente mesmo, né? De vez em quando a gente passa por experiências assim, que não, né? A gente não está muito em paz, né? E com as pessoas que convivem conosco, né? Com as famílias, com tanta gente. Depois o Papa também, o Catecismo veio mostra para nós que Jesus, esse que nós proclamamos a nossa fé, ele veio mostrar que Deus nos ama. Que Deus nos ama. E São João Paulo II com certeza experimentou esse amor profundamente em sua vida, e é daí que ele tirava a sua força, né? Então Deus te ama, com certeza. Jesus já revelou isso, né?
Deus nos ama. E depois para nos indicar um caminho também, é o caminho da santidade, que o Papa fez, que nós também somos convidados a fazer, com a nossa pobreza, com a nossa pequenez, mas sabendo que tem Ele que nos ampara, né? E para nos fazer participar da natureza divina, né? Nós participamos da vida de Deus. Então que esse Papa ajude vocês a fazer essa experiência, né? Eu falei no começo da missa que a gente reza em louvor ao santo, mas reza por vocês também, pela comunidade de vocês. As leituras hoje falaram muito dessa experiência de igreja, né? De igreja, que o Papa nos ensina a amar. Essa é a igreja de vocês, né? Essa é a igreja de vocês. Então, tenham amor a essa igreja, viu? Com certeza ela os acolhe, né? Essa mãe que nos acolhe, né? Vocês usaram as três inspirações do documento da CNBB. Casa do que mesmo? Quem participou do tríduo? O que é a nossa igreja? A nossa igreja é casa da palavra, casa do pão, casa da caridade. Palavra, pão e caridade. Se tirar uma perna dessa mesa, com 3 pernas, né? Ela vai ficar manca, né? As 3 tem que caminhar juntos, né? Tá bom? Parabéns, viu? Mais uma vez para vocês, e que vocês perseverem nessa vida de comunidade, de igreja, aqui nessa comunidade. Amém?